você, no que você está aqui, e deu a oportunidade de falar dos 2 filmes, principalmente King Kong e Assunção. Eu que agradeço. Piacere mio. E volevo partire subito con una domanda sui personaggi dei tuoi film, che mi sembra di vedere un filo conduttore, di vedere questi personaggi pieni di contraddizioni, con la quale penso al King Kong di Junior Andrade, con la quale non si può non entrare in empatia, quindi questi personaggi veramente sfaccettati e allo stesso tempo questo universo di personaggi davvero pittoreschi. Qui penso al cieco che suona la fisarmonica a Storia di Eternità, penso all'amico barbiere del King Kong, di King Kong e l'Ascension, questi personaggi qua, quindi volevo chiederti di che universo fanno parte, come inizia questa scrittura di questi personaggi. Você entendeu a pergunta? Algumas coisas. Ele Ele fala fala do que barbeiro. ele observa que tem um fio entre todos os personagens, porque são todos cheios de contradições, multifacetados. Então, ele deu os exemplos que você deve ter entendido. Então, ele queria saber como é que é a tua abordagem sobre os personagens que populam os seus filmes. Eu acho que a minha vivência no interior do Brasil, enfim, né, na infância, no Piauí, na Paraíba, em Pernambuco, e observando a vida, observando as pessoas excluídas, sabe, digamos assim, da sociedade, observando a forma como as desigualdades sociais são criadas e provocadas no Brasil. Eu acho que todo esse arcabouço dessa minha observação humana sobre a vida acabam, de certa forma, até de uma maneira, muitas vezes, não intencional, mas acabam vindo, sabe? São coisas que me angustiam, sabe? Principalmente a desigualdade social que existe no Brasil, que eu vi muito de perto, que eu vejo muito de perto, mas principalmente na minha infância. Não que eu tivesse uma situação social de excluído, mas eu tinha amigos que viviam de uma forma muito precária, e isso sempre me inquietou, sabe? E me inquieta como, de certa forma, todas as injustiças que a gente vê, como isso resvala na forma como a vida se apresenta, sabe? Então, a vida é muito dura para muita gente, e acho que... E sempre me impactou a forma como certa moralidade, certa imposição de uma moralidade, uma moralidade que cria esse abismo social, uma hipocrisia, e isso sempre me inquietou muito, essas questões, sempre me inquietaram muito. E acho que a ambiguidade faz parte de todos nós, de certa forma. Então, mas o meu olhar acaba sendo sempre mais generoso e focado em personagens marginalizados, sabe, em seres marginalizados, então, seres que não, que por N motivos, por milhares de motivos, tiveram que, enfim, buscar uma forma de sobreviver a um mundo tão cruel. E a crueldade, de certa forma, é fruto de crueldades anteriores, né? Então, por exemplo, um personagem como o Velho, né, interpretado por Andrade Júnior em King Kong na Assunção, é uma vítima justamente dessa crueldade, né? Uma vítima da questão de terra no Brasil, com uma questão muito séria, que até hoje, cada vez mais, inclusive hoje mais do que nunca, a gente vê como essa questão da terra, da posse da terra, como isso é definidora, como definidora em todos os aspectos da vida brasileira. Então, o personagem de Andrade Júnior, esse velho, que era uma criança que viu sua família sendo assassinada pela questão agrária,
ele vai perpetuar essa violência, sabe? Então, acho que essa dicotomia entre o que a gente quer ser, o que a gente pode ser e o que a gente é, por conta de forças políticas, de um sistema econômico perverso, e isso me inquieta muito. E isso está nos meus personagens, está no Velho, está no Barbeiro, personagens, digamos assim, que são marginalizados, marginais e, ao mesmo tempo, são humanos. E são humanos porque querem amar, porque desejariam, talvez, sabe, ter afeto, mas isso é uma terra inatingível, porque a vida não permite a certas pessoas ter acesso a esse afeto. Então, isso sempre me inquietou, sabe? E todos os meus filmes, de certa forma, tratam de seres humanos desiludidos, sabe, de alguma maneira. Apesar de eu não ser uma pessoa desiludida, eu acredito muito na poesia e acho que a poesia ela pode nos redimir, sabe? Só a poesia, só a arte pode ser uma forma de redenção e pode possibilitar, inclusive, a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, onde esses personagens, talvez, que eu trate, que eu abordo nos meus filmes, possam ter uma possibilidade de serem felizes, sabe? Allora io mi collego subito a quella che a me è la seconda domanda, ma dopo il discorso che hai fatto mi viene da fartela, è che mi sembra di vedere che ci siano una sorta di rivendicazione sociale di quelli che sono delle persone diverse, e come un po' diverso chi vuole fare il regista, chi sogna di scrivere qualcosa e poi di vederlo al cinema. Quindi ti volevo chiedere una domanda un po' personale, quindi se non vuoi non rispondere, qual è il tuo rapporto con l'arte e anche com'è stato il tuo rapporto, com'è il tuo rapporto con l'arte e poi con i tuoi effetti, cioè se è stato difficile diventare regista, non so, comunque il tuo rapporto con l'arte. Você entendeu a pergunta? Nada. Ele falou, é uma pergunta pessoal, porque ele queria entender a tua relação com a arte, mas também do ponto de vista de como você se tornou um diretor de cinema e se isso foi difícil para você em relação às pessoas que estavam em volta de você, a família ou quem está do teu lado, como é que é ser diretor? Certo. Senta que lá vem história, então, agora, hein? Prepara-te, pega dessa você lá na conta. Desde muito pequeno, desde muito criança, que eu sempre me interessei por cinema e por arte de uma forma geral, pela música no primeiro momento. Sabe, a música sempre me fascinou. Desde criança mesmo, desde muito pequeno que eu sempre fui fascinado pela arte. Primeiro pela música. Mesmo quando eu morava no interior do Piauí, por exemplo, eu fui estudar piano, porque partiu de mim. Eu queria estudar piano, me fascinava a música. Então, meu primeiro contato com a arte veio através da música e posteriormente, eu fui me envolvendo com teatro. Mas na minha cidade, na época que eu fui fazer universidade, não havia curso de cinema naquele momento. Então, eu comecei experimentando com pequenas câmaras, na época VHS, Hi-8, câmaras amadoras, e fui fazendo meus primeiros trabalhos assim, porque era uma coisa, eu pensava, algo que eu queria fazer desde me encantava a tela do cinema, sabe? Me encantava, me encantava entrar em outros universos, conhecer outras histórias, outras vidas. Então, foi muito natural para mim, apesar de ser algo muito distante também da minha realidade em termos práticos. Mas então, com 18 anos, eu tive uma câmera VHS compacta e resolvi, eu digo, olha, eu preciso fazer, eu preciso experimentar, eu preciso criar com o que eu tenho na mão, não posso ficar esperando, até porque, enfim, com 18 anos você tem ali muita disposição, muitas ideias, eu precisava dar vazão a essas ideias, sabe?
E comecei experimentando, fazendo pequenos vídeos com meus amigos, com meus avós, e fui experimentando certos elementos da estética audiovisual. Depois experimentava, convidava um amigo meu que era ator para fazer algum experimento, e assim a coisa foi andando, foi caminhando, até eu conseguir, enfim, escrevi um roteiro de cinema e consegui um primeiro incentivo, e pude fazer de uma forma com mais estrutura, com uma equipe, com equipe, né? Porque até então eu fazia sozinho as minhas experimentações. Mas, sem sombra de dúvida, é importante eu voltar no passado, e dessa questão familiar. Minha mãe sempre foi grande estimuladora de arte, sempre me levava para o cinema, sabe, desde pequeno. Então, me levava para shows, para teatro. Então, com certeza, ela tem essa importância muito grande de incentivo, porque ela é uma pessoa apaixonada por arte. Então, essa paixão dela talvez tenha me contagiado, e eu vi muita coisa desde pequeno. Ia muito para cinema também, sabe? Via muito filme quando saiu VHS, muito filme VHS. Então, a partir disso, eu comecei a criar um repertório, a descobrir novos realizadores, né? Claro, num primeiro momento, quando você é adolescente, você consome o que lhe é oferecido, né? Então, eu comecei assistindo os filmes mais comerciais, Spielberg, as coisas desse cinema de ação. Mas depois, quando eu tinha 14 anos, 15 anos de idade, eu conheci Luiz Buñuel, o cinema de Buñuel. Então, aquilo foi uma transformação, até na minha forma de ver o cinema e de ver o mundo. Porque até aquele momento, com 14, 15 anos de idade, para mim, só existia aquele cinema comercial, o mainstream, que está ali. E Buñuel, então, deu esse giro. Eu descobri que, meu Deus, pode fazer cinema assim também? Então, aquilo foi algo que provocou uma ruptura total em mim. E, a partir disso, a partir de conhecer Buñuel, eu fui atrás dos grandes mestres, do cinema que me inquietava, do cinema que me apunhalava. Eu já não estava mais, eu já não conseguia mais assistir o cinema entretenimento. Para mim virou algo banal, algo destrutivo, inclusive, algo que começou a me fazer mal. Então eu percebi que havia outros cinemas, que o cinema era muito mais plural do que aquele que eu conhecia. E comecei a ver, então, Kiarostami, Kieslowski, Kurosawa, Kubrick, enfim, e tantos outros. O cinema italiano, teve uma época que eu fiquei encantado com o cinema italiano, Fellini, Rossellini, Pasolini, Bellocchio, Ettore Scola, que é o meu preferido. C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Un Giornata Particolare também, perfeito. Scola é e tantos outros, né? Dario Argento, por outro lado, no horror. Então eu comecei a digamos assim, a entender o tamanho do cinema, e que comecei a encontrar, então, diretores, várias estéticas, na verdade, que me formaram, e que, de certa forma, eu acho que eu trago isso, mesmo inconsciente, talvez, Leone, eu trago isso nos meus trabalhos, com certeza. Não buscando, digamos assim, esse filme tem mais, ou essa cena tem mais um ar. Não é muito por aí. Porque acho que num processo de realização, enfim, você está ali muito à flor da pele, e não consegue, digamos assim, talvez racionalizar tanto. Mas, sem dúvida, todas essas referências e muitas outras estão aí no meu trabalho, e que
e que, com certeza, se não fosse a minha mãe, talvez ter me levado a tantos filmes, e filmes interessantes para aquele momento, sabe, eu não teria despertado, talvez, para uma arte que eu considero uma arte mais profunda, ou seja, que não é rasa. Hai citato Abbas Kiarostami. Adesso avvisiamo poi per chi ascolterà che ci sarà un momento, non lo definirei spoiler, però comunque avvisiamo che è una cosa che riguarda il finale di King Kong e Asunción. E sono rimasto spiazzato dal finale, quando la voce narrante dice forse ci rivedremo, questo personaggio rivedremo nei film. E sono rimasto tanto spiazzato in un film di Kiarostami che ho visto da poco, ho recuperato su Mubi, che è Sapore della ciliegia, che c'è un finale dove anche lì spaccata totalmente la quarta parete. E ti volevo chiedere come mai questo finale. Eu entendi o filme de Kiarostami, Sabor da Cereja, É, que ele também quebra uma quarta parede, né? exato. isso. E por que que você escolheu esse final? Talvez a gente se vê no cinema. Acho que é uma metalinguagem aí nesse caso. Acho que o cinema, nesse sentido, no final do King Kong, ele é mais como talvez um lugar de religare, de religião. Não é nos encontramos no cinema. É como se tivesse céu, inferno e o cinema. É um estado espiritual. Não é, e, ao mesmo tempo, tem esse duplo sentido. Porque a partir do momento que está no filme, que o espectador está vendo aquilo, pode ser o cinema enquanto sala. Mas é muito mais o cinema enquanto lugar espiritual, sabe? Algo que existe acima do bem e do mal, né? É uma metáfora talvez desse lugar onde Una specie di purgatorio. e onde tudo é possível também, não é? Onde tudo é possível. Na tela de um cinema tudo é possível. Ah, ok. E poi volevo chiederti del tuo rapporto con la musica. Ho visto anche che le musiche di A Storia di Eternidade hai collaborato con il compositore dei film di Kieslowski. Poi c'è, come ti ho fatto vedere prima, She Made Me Cry, che la sto ascoltando in maniera ossessiva compulsiva, oppure anche Fala, mi è piaciuto un sacco. Quindi volevo chiederti un po' come scegli queste canzoni, come è stato collaborare con il compositore di Kieslowski. Então, como eu falei, a música sempre teve uma presença muito grande na minha vida. Tem uma presença muito grande na minha vida. E o Zbigniew Preisner, né, o compositor polonês, entrou na minha vida através de Kieslowski. Eu era um grande fã de Kieslowski. Quando eu vi os 10 Mandamentos, primeiro, eu digo, meu Deus, principalmente o Não Amarás, do Kieslowski. E, lógico, depois toda a trilogia da Liberdade. E eu observava que o cinema do Kieslowski, a importância da música, a singeleza da música, a emoção que a música do Preisner incorporava, sabe, a narrativa do Kieslowski. Então, para mim, foi como a realização de um sonho mesmo, trabalhar com o Preisner. Isso só foi possível por conta também de uma questão política, econômica e mundial, que na época que a gente estava fazendo o filme, o euro deu uma super desvalorizada e foi possível, então, contratá-lo para participar do filme, para fazer, porque ele é um músico muito requisitado, um músico muito famoso, e não era, a princípio, tão acessível, né, dentro do nosso orçamento do filme, porque é um filme de baixíssimo orçamento. Então, só foi possível realmente porque naquela época, em 2013, a situação econômica estava favorável para o Brasil, né, e de certa forma, a gente conseguiu, então, contratá-lo. E a colaboração dele, na prática, deu-se de uma forma, a gente veio encontrar ele, eu e o produtor, a gente encontrou ele na Suíça, conversamos, assistimos o primeiro corte do filme, conversamos um pouco sobre as atmosferas, enfim, que a gente queria criar,
E ele então ficou, ele voltou para a Polônia, ele tem um estúdio na Polônia, e ficou 3 meses, então, elaborando essa trilha sonora e mandava para a gente já por internet, e a gente mandava algumas observações, ficou nessa troca, até que, enfim, ele primeiro gravou num sintetizador as versões, as ideias, né? As ideias iniciais. E só depois de aprovada, ele então foi para estúdio com os músicos e fez a gravação. Então para mim foi uma satisfação, foi uma honra, foi a possibilidade mesmo de realizar um sonho profissional, que se alguém me falasse que 10 anos antes que um dia isso aconteceu, eu duvidaria, mas acho que é isso, acho que quando você sonha, quando você deseja tanto uma coisa e vai atrás e consegue se movimentar, acaba acontecendo, né? E para mim foi muito prazeroso. É importante ressaltar a participação do músico Dominguinhos também na História da Eternidade, que ele compôs todas as trilhas tocadas por Cego Aderaldo, e Dominguinhos é um grande gênio da música, não só brasileira, mas acho que mundial, sabe, assim, do acordeon. Para mim é um músico de um talento extraordinário e uma pessoa de uma humanidade incrível. E Dominguinhos ele teve que compor 6 meses antes do filme, antes da gente começar a preparação do filme, ele teve que compor as trilhas justamente porque o ator, Leonardo França, que interpreta o Cego Aderaldo, precisava aprender a 30 segundos, 40 segundos das músicas para a gente poder filmá-lo em cena tocando. E Dominguinhos, então, foi de uma generosidade imensa, mandou muitas opções e, enfim, a parte triste é que ele não chegou a ver o filme pronto, porque ele já estava muito doente quando a gente conversou e quando a gente convidou ele para fazer o trabalho, e ele, então, faleceu sem ver o trabalho pronto, mas foi uma experiência incrível, assim, musicalmente, trabalhar com esses dois grandes talentos da música, um polonês, outro brasileiro, nordestino, e ao mesmo tempo acho que essas músicas, tanto a melancolia da música polonesa ali, do leste europeu, com sabe, a minha música da sanfona nordestina, em algum momento ali, acho que elas se complementam, sabe? E criam, se complementam na criação dessa atmosfera sensível e dramática, sabe, para o filme. Poi adesso volevo proporre questa domanda che se facessimo un gioco dei luoghi comuni, uno pensa al Sud America, al Brasile, secondo me la prima cosa che potrebbe venire in mente, in maniera molto superficiale, è favelas, sovrappopolazione. Invece tu nei tuoi film ci accompagni in questi posti desolati, ripresi con questi campi lunghi, aridi, penso alla scena delle saline in King Kong e Ascension, e volevo chiederti appunto come mai questa ricerca di questi tipi di paesaggi, di atmosfere, e anche che tipo di rapporto hai con la fotografia. Mais ou menos. Ele falou, Paisagem, né? ele falou que quando se pensa em América do Sul, a primeira coisa que você pensa é na parte urbana, favela Sim. e tal. E nos teus filmes você vê espaços, no árido, no Agreste, em King Kong. Essa salinha, o salar. Então, qual é a tua relação com esses espaços e com a fotografia nos filmes? Pergunta. Acho que todo filme, pelo menos na minha elaboração, começa com imagem, sabe? A ideia começa com imagem. E as imagens que eu vejo, geralmente são imagens amplas, que saem um pouco, digamos assim, fora um pouco de certos estereótipos que se costuma ver no Brasil, como você disse, né? A favela, ou a urbanidade de São Paulo, ou até um sertão caricatural. A minha preocupação
antes de mais nada, eu tenho uma preocupação grande com a ética, sabe? Antes da estética, para mim, vem a ética. E eu acho que ética é você olhar esses lugares sem tentar transfigurá-los, sabe? Sem tentar mentir sobre eles, sabe? Então eu procuro ser o mais honesto possível no enquadramento, na forma de enquadrar e na forma de contemplar tanto os espaços geográficos quanto também o humano, né? Que eu acho que tem essas duas camadas nos meus filmes muito latentes, assim. Tem essa geografia espacial, mas também tem essa geografia humana. E eu tento mesclar as duas coisas, sabe? E ligá-las através da imagem e do som. Então, quando eu coloco um personagem ali num quadro imenso e o personagem minúsculo, e num segundo momento eu vou para um grande close-up, assim, um primeiríssimo plano dos olhos dele, e isso eu tô escrevendo com as imagens algo que não precisa ser falado no texto, nem precisa ser explicado, né? Então eu tento elaborar, fazer essa elaboração primeiro do que eu gostaria de contar a respeito daquela região e daquelas pessoas, né, de forma a aliar som, imagem numa composição que saia do lugar comum, sabe? Que possa oferecer ao espectador elementos para ele mesmo refletir, sabe? E para que isso possa, talvez, fazer com que o espectador descubra algo novo dentro dele mesmo. Porque eu acho que, às vezes, o cinema, digamos assim, mais comercial, ou que usa uma linguagem, digamos assim, talvez mais elementar, acaba por tornar o espectador simplesmente uma marionete. E a minha intenção com essa proposta visual, com os enquadramentos, com a maneira que eu trabalho o som também, é justamente tirar o espectador de um lugar de conforto, fazer com que ele se questione sobre suas próprias certezas, sobre suas próprias inquietações, suas próprias angústias, sabe? Então é um jogo que não é muito simples, mas é isso que eu busco. E às vezes acontece de muitos espectadores se entrarem, né, nesse jogo e realmente sentirem profundamente aquilo que eu tentei passar. Em outros casos, não. Simplesmente, acho que é isso. Acho que o filme está aí, né? Acho que é muito mais a sensibilidade de quem está vendo que faz o filme acontecer, no final das contas, depois que a obra está pronta. Não é mais minha. Agora é de quem está vendo. Ultimissima domanda. Questo disfacimento del personaggio, questa dispersione di questo personaggio anche in questi ambienti, volevo chiederti com'è stato lavorare con Andrade Junior, che tipo di attore è, che tipo di rapporto è con gli attori, e infine poi per chiusare volevo chiederti, nella nostra trasmissione finiamo di solito sempre così quando intervistiamo qualcuno, i tuoi 3 film preferiti. Difícil, né? Vamos falar primeiro sobre Andrade. Andrade Júnior era um farol, assim, era uma potência de pessoa, sabe? Tinha uma energia incrível, uma energia artística. E esse filme, o King Kong, só existe por conta de Andrade Júnior, assim, porque eu conheci Andrade em 2007, num festival na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, e fizemos uma amizade muito grande ali. Ele fez a performance desse Homem Gorila e aquilo me chamou muita atenção. Ele fez uma brincadeira. Andrade era uma pessoa muito engraçada, ao ponto, muito divertida. Muito engraçado ele era. E bem-humoradíssimo, ao contrário do personagem do velho, né, que é angustiado. Então era muito fácil trabalhar com Andrade, porque ele era assim, uma pessoa de uma energia ótima. E a gente se conheceu em 2007, então a partir disso veio a ideia. A gente acabou filmando só 10 anos depois, em 2017. Né? Andrade sempre incentivando, perguntando, e aí, escreveu o roteiro, quando é que vai ser? Enquanto não conseguia incentivo, ele, sabe, sempre uma força motivadora, mesmo, uma força da natureza.
E, enfim, filmamos maravilhosamente bem, sabe? Foi um filme difícil, porque ele já era, enfim, um ator com uma certa idade e era um deslocamento imenso. Foi muito difícil nesse sentido mesmo, de fisicamente, mas foi tudo ok, tudo correto, as energias todas fluíram e, infelizmente, Andrade faleceu em 2019, teve um infarto fulminante, à noite, dormindo, e ele não viu o filme pronto também, não assistiu o filme pronto, e isso foi uma grande dor assim, para toda a equipe. Foi uma coisa muito. Porque ele era a pessoa que mais queria ver esse filme pronto, não tenha dúvida. Mas é isso, de qualquer forma, toda vez que o filme passa, ele está aí, a energia dele pula da tela, né? E contagia o público. Então, sem dúvida, Andrade foi a força motriz desse filme. E os 3 filmes, é impossível dizer 3 filmes. Difficile. É impossível È dizer difficile. 3 filmes. É impossível, mas vamos lá, deixa eu tentar aqui. I primi 3 che ti vengono in mente. Olha, é muita. Eu vou dizer agora o que me apareceu na cabeça. Tem um filme, claro, porque cada filme depende da época que você vê, da forma como você se relaciona com ele. Então, por isso é muito difícil. Mas tem Underground, Mentiras de Guerra, do Emir Kusturica. Kusturica. É um filme, para mim, quando eu Sim. vi, foi muito impactante. Nós que nos amávamos tanto, do Escola, quando eu assisti ok. também, foi um filme Sim, que explodiu muito. E eu vou dizer agora Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Na época que eu assisti também foi algo muito impactante para mim. Perfetto. Mas, óbvio, eu não sei nem se são os meus 3 filmes que vieram agora, assim, Ok. mas porque tem mais Perfetto. outros 300 que eu Grazie poderia. mille Camillo, Grazie bellissima mille, intervista. Aurelio. Grazie. Ciao. Ciao.